Olá, querida família atípica. Como estão? Como estão hoje? Como estamos, né? Estamos bem? Espero que sim. Estava com saudade de vocês. Passei aí uns diazinhos fora, estava no meu sítio, mas estou de volta para falar das nossas vivências. Sejam bem-vindos, esse é o canal da família atípica. Eu sou Estefânia, avó do Miguel, um garoto de 10 anos, autista e não verbal. E aqui no canal nós falamos, como sempre, das nossas vivências, né? Das nossas dificuldades, do nosso dia a dia. Não falamos bonito, mas falamos a nossa realidade. E eu queria até, assim, nesse momento, alertar aí para uma situação que está acontecendo. Eu demorei anos para chegar, assim, ao ponto de falar sobre o autismo, sobre essa questão em público, para o público, porque é muito preconceito, né? E a gente estava ainda naquele momento do diagnóstico, onde se passa por uma dor incrível, uma dor, né, dilacerante, aquela dor assim que ela tá na alma, né? E a gente passa um tempinho aí recolhido e por isso agora eu estou abordando. Miguel hoje já tem 10 anos. E eu estou preocupada porque eu estou vendo surgirem nas redes sociais muitas pessoas falando do autismo como se o autismo fosse uma coisa, é, romantizando, outros nem tanto, mas assim, o que se vê eu vou aproveitar o pulo do gato que hoje é o autismo, né? Isso me deixa muito chateada, isso me deixa muito triste porque a nossa proposta aqui no canal da família atípica, ela é voltada para a nossa realidade, para as nossas vivências. Não tem aí nada de querer se aparecer ou de estar aí na mídia é, é, trazendo, acumulando seguidores com o que está, digamos assim, na moda, né? Como já disseram que o autismo era moda, e agora a gente vê, talvez também seja porque mais pessoas estão recebendo esse diagnóstico, né? Estão recebendo um autista em casa, né? Pode ser por isso, e aí as pessoas estão trazendo mais assim para a mídia de um modo geral. Mas vamos lá. O nosso diferencial é que nós falamos das nossas vivências, do nosso dia a dia, das nossas dificuldades da vida real, ok? E dentre esses os assuntos que nós falamos, as dificuldades, os obstáculos para buscar educação, políticas públicas, saúde, né? E eu já falei aí de algumas questões nesses outros temas da educação e hoje eu trago o tema saúde, né? Então, a pergunta de hoje, a gente já inicia perguntando para você como é que você, mãe, pai, avó, quem cuida, quem convive, se sente quando você chega a um consultório médico. Você já se sentiu humilhado? Você já se sentiu maltratado pelo profissional que também está, né, para ele é tudo novo, embora o autismo, como eu já falei em outros vídeos aí, não é de hoje, data de muito tempo atrás. E aí só hoje é que está, já passou inclusive por várias revisões da nomenclatura, de como é, né, falado, enfim. Para nós que vivenciamos isso, exige todo um preparo, toda uma questão de driblar o preconceito, da gente conseguir viver da melhor maneira possível, porque é como eu digo, depois que passa mais o choque, a gente percebe que é apenas uma maneira diferente de encarar a vida. Eles continuam sendo seres humanos que merecem respeito, que merecem o nosso amor, que merecem muito mais a nossa empatia.
e nós amamos com certeza muito, muito, muito e somos amados. Embora algumas pessoas digam que eles não sabem o significado do amor, mas tem muita gente por aí que não sabe, né? Mas meu neto, ele é muito carinhoso, é muito afetuoso. Então, assim, tabus, verdadeiro tabu, só sabe quem da realidade, quem convive. Então, vamos lá, pergunta de hoje, para a gente ser bem direto. Você já passou por alguma situação no consultório onde você chegou lá e você se viu tendo que esperar com uma criança ali? Já começa daí, né? Você chega lá, é, não tem preferência, as pessoas não entendem que você precisa ser atendido primeiro porque aquela criança ela é inquieta, ela não consegue ficar sentada, ela está mexendo, né? Tá? Às vezes eles gritam. E aí começa aquele desassossego, começam os olhares, começam os incômodos, as críticas, os próprios médicos se incomodam, né? Então, assim, o que ocorreu? Eu vou fazer aqui a seguinte proposta, eu vou contar aqui as nossas vivências, minha, da minha filha, com meu neto, e vocês participem no comentário contando aí o de vocês. Porém, gente, só tem uma curda aqui a fazer. Não falem em nome dos médicos, por favor, porque nós não estamos a fim de pagar uma indenização por danos morais, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar, né, comentar, mas nada de dizer o nome dos profissionais, ok? Então vamos lá. Eu vou narrar aqui para vocês 3 experiências que aconteceu conosco. Naquele primeiro momento, onde você está buscando ainda o diagnóstico, receber um laudo para você conseguir alguns benefícios, né, direitos, tirar a carteirinha, adentrar na escola, porque a escola ela exige, né, um diagnóstico, embora ela não esteja preparada, como eu já falei antes, eles não têm estrutura, os professores não estão preparados, e não é culpa deles, é do sistema, porque a tal inclusão de mentirinha, ela ocorre somente na retórica, né? Ela é só no boca, na boca, né? É, é um discurso bonito da inclusão, mas na prática não tem nada, nada, nenhum preparo profissional, simplesmente chega lá e um dia é apresentado para ele lá 2, 3 crianças com autismo, não tem diferencial nesse ensino, não tem acolhimento e as crianças são deixadas de lado na sala de aula só para cumprir o tempo. Quando cumpre, porque como eu falei no vídeo anterior da exclusão disfarçada de inclusão, na maioria dos casos, as crianças ficam lá de lado e ainda fazem uma proposta para a mãe buscar um pouco antes, né? Até o horário da merenda leva e para a professora poder ensinar os outros alunos, né? E eu vou dizer aqui que está errado? Não vou dizer que está errado, porque esse profissional também é muito sacrificado. Enfim, mas como o tema de hoje é saúde, vamos lá. Então, como é que você se sente quando você chega no consultório, você passa logo por essa situação e se é particular o valor é muito alto e se é no público é uma fila infindável que não termina, você espera 3, 4 meses para ser atendido, quando chega lá é só alguns minutos e ainda por cima, às vezes até embaixo de grito dos médicos. É isso mesmo, gritos, impaciência. Então, o que aconteceu? Aqui para a nossa história, né? Miguel tinha por volta de 3 anos, ou ia fazer ainda 3 anos, e estávamos em busca de descobrir o que era, e vem aquele caminho, né? Primeiro o pediatra desconfia, mas não tem conhecimento necessário, ele encaminha para o neuropediatra e depois, quando já está mais grandinho, que já tem o laudo ali, vai para o psiquiatra, né? Enfim, então nós começamos essa saga no público, que foi aonde a gente ouviu, e aqui em Manaus tinha aqui o cidadão que eu não vou citar o nome, como eu já falei para vocês, que era o Bam Bam Bam,
Então, ainda hoje é muito as pessoas que não têm assim essa visão mais ampla do que é um profissional comprometido com uma causa dessa, acha que é bom. Eu não acho. Eu sinceramente não acho, mas ele era muito respeitado, ainda é muito respeitado hoje em Manaus, mas já vejo muitas famílias queixando da brutalidade, né? Da arrogância. Acolhimento zero. Então, ela teve que se dirigir para conseguir esse laudo, um posto de saúde atravessando Manaus, né, da região centro-oeste, foi para o leste, ou seja, atravessou a cidade, 4h30 da manhã, porque o digníssimo chegaria às 7 horas da manhã, porém ele só chegou 10 horas, 10 e pouco, e ela ainda tinha que ir trabalhar, e ela só conseguiu ir sair porque eu, como servidora pública, tinha uma colega, por conhecer aquelas coisas divinas, assim, só de Deus mesmo. E eu conversando com a assistente social lá do órgão em que eu trabalhava na época, ela disse assim, menina, eu trabalho no SPA, que o fulano de tal atende lá 2 vezes por semana. Tu quer, eu marco para ti, porque se é só o laudo, não vai tomar a consulta de ninguém, não vai tomar o tempo de ninguém, eu já deixo os dados dela lá, é só para ele assinar o papel e entregar para ela. E ele precisa. Ele disse que precisa levar a criança. Mano, precisar precisa, mas como teu filho já vem encaminhado por uma neuro, ele talvez não crie caso. Ok. Ela foi. Quando chegou lá, tava aquela coisa medonha, né? Muita gente, muita mãezinha, impaciente, às vezes com uma criança de colo e mais o filho autista, e outras mãezinhas lá, e nada do cidadão chegar. Quando ele foi chegar, já passou pelo corredor, não deu nem bom dia para ninguém, entrou na sala, chamou a primeira, assim como quem chama o gado, e a mulherzinha entrou, já saiu de lá aos prantos. Passou pela minha filha, e a minha filha ficou já preocupada, né? Porque ela ouviu ele dizendo que não ia atender ela sem a criança. Então ela foi, né? Eu precisei dar uma paradinha aqui rapidinho. Ela foi, quando chegou lá, ele deu bom dia. Quando ela falou a situação, ele já ia declinar, né, do atendimento. Ela disse: não, doutor, é só um laudo. Eu não quero tomar nem o seu tempo, nem o tempo das pessoas que estão ali. E as informações do meu filho já estão tudo aí. Eu tenho que ir trabalhar e eu preciso desse laudo para colocar ele na escola. Ele disse: muito bem, vamos lá. Já que a senhora veio aqui já me dizendo o que eu tenho que fazer, assim mesmo. Eu vou lhe dar o laudo, mas a senhora vai marcar uma consulta, como todo mundo faz, e vai levar seu filho para eu analisar a situação. Ok, doutor. Enfim, foi assim a primeira experiência da minha filha com o atendimento público, o atendimento do Bambambam, Bam, Bam, né? E aí, passado isso, né, só um instantinho. Ela pegou, esperou, né, recebeu o laudo e foi levar para a escola, né? E aí, passado um tempo, nós tivemos que levar o Miguel com esse dito cujo, né? Já em outro posto mais próximo daqui de casa. E ela ouviu a seguinte pérola quando chegou lá. Ela perguntou dele no meio da consulta o que poderia ser feito, que tipo de exame poderia ser solicitado para que pudesse descobrir, assim, de fato, o que o Miguel tem, que poderia ser tratado para amenizar aí os sintomas, né, que são muitos, como eu já falei. Vocês assistam aí os outros vídeos, que o autismo não vem só, todos nós já sabemos, né? E aí ela ouviu a seguinte pérola: mãezinha, seu filho já tem autismo. A senhora não precisa saber mais de nada, autismo já é o suficiente. Ou seja,
o autista ele não é visto como um paciente comum que precise fazer um exame de sangue, de fezes, de urina, que precise fazer uma investigação. Tem autismo, já respondeu tudo, né? E aí, dado o momento lá, tinha uma mãe entrou e houve lá um embate lá, e ele disse assim, a pior coisa é um pobre problemático. Ou seja, dentro da realidade do público, da pessoa que precisa de um atendimento público, ela ainda houve essas simpatias, né, essas pérolas. E aí depois desse cidadão aí, que foi os primeiros momentos em que nós vivenciamos essa falha no atendimento médico, até porque ninguém está preparado, passou aí vamos ter a experiência do particular. E aí resolveu levar o Miguel no médico particular para ver se a coisa melhoraria, se conseguiria os benditos dos exames para fazer a investigação. E aí foi indicado para minha filha uma médica, como eu disse para vocês, não vou citar nomes, uma psiquiatra muito conhecida. E é aquela coisa, quanto mais conhecido, mais, digamos assim, que tem um conhecimento maior e mais respeitado, digamos assim, e que o consultório se localiza em uma área nobre, maior é a arrogância e por aí o distanciamento do paciente, né? Mas assim, o diferencial dessa doutora qual foi? Chegamos lá, ela pelo menos ela não ficou com medo do menino, né? Brincou com o menino, pediu para deitar, examinou, fez um exame clínico ali e pediu os exames que seria eletroencefalogramas, cardiológico, um monte de exame que ajuda, né, nessa área aí, que nós não sabíamos nem o nome, e essa médica solicitou, né? Esse foi o diferencial. Paga-se uma fortuna, em torno de 500 a 700 reais, e para falar a verdade, onde nós fomos no particular, teve apenas 2 atendimentos que salvou, digamos assim, a classe. Foi um otorrino que atendeu muito bem, Miguel. A gente se surpreendeu porque ele conseguiu fazer exame no ouvido, no nariz do Miguel e não precisou nem que a gente segurasse. Profissional que, embora para ele também fosse novidade esse público, mas estava preparado. E o outro foi o gastro, que apesar de que o menino ele não chegou perto do menino, a gente percebeu ali também aquele receio, mas foi muito atencioso e foi ele que descobriu que o maior incômodo do Miguel era uma questão intestinal, que ele tinha fortes dores intestinais, dificuldade de evacuar, passava o dia inteiro com dores e ele disse que não era uma dorzinha qualquer, e que a gente tivesse paciência. Passou a uma dieta e o Miguel melhorou muito. Mas fora esses dois aí, no geral, o atendimento é esse aí, grosseiro, falho, despreparo, né? E aí, qual foi a nossa surpresa? Voltando lá para a médica que pediu os exames, saímos de lá toda felizes, né? Poxa, agora a gente vai fazer os exames. E aí remarcamos, minha filha marcou tudo direitinho na clínica para fazer o primeiro exame. Quando chegamos lá, a técnica que tinha que fazer, um raio-x, não sei o que era, acho que era um raio-x, totalmente despreparada, uma arrogância, uma situação assim que nos deixou no chão, porque ela ficou de braço cruzado enquanto a gente deitava a criança na esteira lá, onde ia fazer o raio-x, e ela só ficava balançando a cabeça negativamente, que não tinha condições de fazer aquele exame. E aí telefonamos para a médica para saber se tinha alguma maneira de
de dar uma anestesia para fazer, mas o eletroencefalograma, a pessoa precisa estar com o cérebro ativo para ela receber estímulo, para ser analisado. Então, é uma sedação. Mas, como nós não tínhamos pinta de ricas, não estava no carro de luxo quando chegou lá, e nem como eu disse, bem vestidas, né, de acordo com o consultório, não, ela não foi atendida. Ela queria só saber que ela indicasse alguém para fazer essa sedação, mas a médica não atendeu e começou uma série de desencontros e acabou que a gente chegou à conclusão que a médica não queria atender quem não fosse rico, né? E, e essa é uma das dificuldades das famílias que convivem com autismo, é porque todos os exames necessários, o tratamento necessário demanda muito dinheiro, e esses contatos desses profissionais inalcançáveis, que eles se acham muito acima, então está fora do poder aquisitivo da maioria das famílias. E aí as crianças, nossas crianças autistas de classe média, média baixa, né, sem poder aquisitivo, fica aí refém dessa situação de não ter acesso ao tratamento necessário para ter uma vida melhor, uma vida mais funcional lá na frente. Então, essa foi a nossa experiência do público e do privado. Fica aí para vocês essa reflexão. Espero que vocês venham nos comentários, conte suas experiências, porque é através dessas histórias, desses relatos, chegando a um público maior, que eu espero que vocês assistam, compartilhem para o maior número de pessoas ter acesso ao nosso canal, e a gente chegar aonde tem que chegar com essas informações sérias do nosso dia a dia, para que a gente consiga futuramente condições melhor de política pública para eles. Ok? Então fica aí o meu convite e o combinado. Não esqueça, não digam, por favor, o nome dos profissionais. Apenas relatem a situação e a gente vai aumentando aqui as nossas experiências. Um beijo, um abraço. Obrigada.